Boa tarde, meus irmãos. Que a preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nessa tarde. Quero agradecer a atenção dos irmãos e nós vamos ter mais uma live hoje para estudarmos uma porção das Escrituras, as sagradas palavras de Deus. Meus irmãos, quando estudamos a Bíblia, nós precisamos ter algumas coisas em mente. A primeira, a Bíblia não é apenas um livro de histórias. A Bíblia não é apenas um livro de registros passados. E a Bíblia também não é apenas um livro de ensinos, por mais preciosos que sejam esses ensinos. A Bíblia é, acima de tudo, a palavra do Deus Altíssimo. A Bíblia tem autoridade. O que a Bíblia falou, está falado. E, pensando nisso, a segunda coisa é entender que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, entendendo que a palavra de Deus, cheia de autoridade, e que é uma palavra que nos ensina, que nos corrige, nós precisamos estudar a Bíblia aprendendo com os acertos dos que acertaram e também aprendendo com os erros dos que erraram. No caso dos que acertaram, nós vamos imitar os seus acertos. No caso dos que erraram, nós vamos evitar os seus erros. Eu quero aqui nessa tarde trazer um estudo sobre uma pessoa que errou, para nós aprendermos e refletirmos como evitar os seus erros. Abra, por favor, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, nós leremos dos versos 19 até o 27. É um trecho curto, mas com muitas lições. 2 Reis 5, 19 a 27, começa dizendo assim: Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geaze, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geaze em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Instou com ele, amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e o depositou na casa. Despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntando-lhe Eliseu: de onde vens? Geaze respondeu: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo, em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e ouro, tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Meus irmãos, eis aí uma narrativa. O que nós temos aqui? Um homem que cometeu um erro terrível, que trouxe maldição sobre si e sobre a sua descendência. Vamos entender o contexto. Eliseu, ele é profeta. E Naamã é um general sírio. Naamã tinha uma doença incurável, a lepra. E Naamã estava condenado à morte por causa dessa doença. Naamã ouve dizer que em Israel tem profeta do Deus Altíssimo. Naamã, então, se enche de riqueza e vai até o profeta com uma intimação do seu rei, o rei da Síria. Chegando ali, o profeta mostra que ele não está submisso ao rei da Síria
e que ele não se intimida pelo status de Naamã. Ele ministra cura a Naamã. Naamã, então, quer pagar pela cura, quer dar ouro, quer dar prata, quer dar coisas valiosas. E Eliseu não aceita, porque a lição essencial não é apenas que tem Deus em Israel, é que o Deus de Israel age a partir da graça. Meus irmãos, entendamos, não é apenas que existe um Deus todo-poderoso, é que esse Deus todo-poderoso, ele age a partir da graça. Não há nada que nós possamos fazer para comprar a bênção do Deus todo-poderoso. Então, por isso que Eliseu não aceitou nada na mão de Naamã. Naamã sai. Aí o servo de Eliseu pensou: puxa, não, está errado. Eu tenho que ganhar algum dinheiro desse homem. Eu tenho que me beneficiar de alguma forma pela bênção que o meu Deus fez a ele. Então acontece a história que nós lemos. Geazi, o servo, vai até Naamã em nome de Eliseu, sem que Eliseu soubesse, e toma então de Naamã muito dinheiro. Toma prata e toma vestes. Eliseu, então, profeta de Deus, vai dizer a Geazi que se Geazi quer as bênçãos materiais de Naamã, vai ter também as maldições terrenas que Naamã tinha. Quais são as lições que a gente pode tirar aqui, meus irmãos? Quais são as lições? Veja bem, Geazi, como servo de Eliseu, ele poderia ter sido o sucessor de Eliseu. Então Eliseu foi sucessor de Elias. Geazi poderia ter sido o sucessor de Eliseu. Mas infelizmente, ao invés de ser conhecido como um homem santo, Geazi acabou sendo conhecido como um homem leproso. Por que isso? Quais são as lições que nós podemos tirar dessa passagem tão preciosa? Em primeiro lugar, observe o versículo 20. Versículo 20 diz assim: Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: onde foi que começou a maldade de Geazi? Onde foi que ele começa na sua bancarrota, na sua queda, no seu desvio? Meus irmãos, ele começa no seu coração. O desvio dele começou dentro de si. Ele começou a imaginar, ele começou a maquinar, ele começou a desejar algo que era ruim. O pecado começa no coração do homem. A Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Meus irmãos, tudo começa aqui, no nosso íntimo, dentro de nós. Geazi disse consigo: nós precisamos considerar por onde é que anda os nossos pensamentos, por onde é que anda os nossos desejos, por onde é que anda os nossos intentos. Tudo começa dentro do coração. Então, o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai falar que a gente precisa lutar veementemente contra o pecado. E o pecado já na sua raiz, na sua intenção. Como é que Jesus falou? Se o teu olho te escandaliza, o que você faz? Arranca o olho fora. Precisamos ter uma luta muito grande com o pecado dentro de nós. A Bíblia vai dizer mais. A Bíblia diz assim: fugir de toda a aparência do mal. Meus irmãos, a Bíblia nos manda lutar contra o pecado dentro do nosso coração. Toda forma de mal que surge em nós, nós já precisamos fugir dela. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então, de início, a primeira lição que a gente pode tomar é essa: precisamos lutar dentro do nosso coração. Por onde é que está caminhando os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos desejos? Quando Geazi, ele começa a considerar a possibilidade de pecar no seu coração, aí começou a planejar. E aí, quando a gente planeja, a gente começa a dar razões, a gente começa a justificar, a gente começa a dar motivos para o nosso pecado. Veja bem, quando a gente quer fazer muito uma coisa, o inimigo começa a dar para a gente razões para que a gente faça aquilo sem parecer que é errado.
Se lembra que foi assim que ele fez com Eva? Ele fala: olha, esse fruto aí, ele vai fazer com que os seus olhos se abram e você vai parecer com Deus. Você vai conhecer o bem e conhecer o mal. Ele sabe argumentar para que nós comecemos a racionalizar, a dar desculpas para o nosso pecado. Então, meus irmãos, qual é a primeira lição aqui? A primeira lição é entender que o pecado começa dentro do nosso coração. Como é que o salmista disse? Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele termina dizendo: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, meus irmãos, aprendamos a discernir o nosso coração diante do Senhor, a sondar como é que anda o nosso coração diante de Deus. Senhor, eu quero lutar contra o pecado já na sua raiz. Eu quero aprender a arrancar o olho fora. Eu quero aprender, ó Deus, a fugir da aparência do mal. Ó Senhor, me ajuda a não dar lugar para o diabo. O salmista diz assim: que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha, libertador meu. Que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração. Isso daqui é muito importante para se fazer. Gease, quando ele começa a pensar consigo, talvez ele não tenha percebido, ou talvez ele percebeu e começou a racionalizar que ele estava sendo insubmisso ao profeta. Ele estava tendo um espírito de insubmissão. O profeta falou que não ia receber nada. Ele fala: não, eu tenho que receber alguma coisa. O profeta está errado. Percebe como é que o coração da gente ele é enganoso? E nisso, o que mais que ele faz? Ele menospreza o Ciro Naamã. Ele fala: não, se talvez fosse outro judeu, outro israelita, até eu entenderia a cura ser de graça. Mas se é o Ciro, se é um gentil, não, eu tenho que tomar alguma coisa desse gentil. E ele se entrega à ganância. E meus irmãos, veja bem, o coração da gente é tão enganoso que a gente fica até hipócrita. Ele falou assim: tão certo como vive o Senhor. Ele chega a colocar Deus no que ele está maquinando de mal. A Bíblia nos ensina que, infelizmente, nós temos a tendência de nos enganar acerca do pecado. Daí a necessidade de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. A principal lição da cura de Naamã é que o agir de Deus é pela graça. Ele, ao buscar de Naamã algum tesouro por causa da cura, ele estava fazendo com que a lição da graça caísse por terra. Naamã entenderia que ele poderia ter pago pela bênção que Deus lhe trouxe. Meus irmãos, cuidado, porque às vezes nós nos engraçamos com o pecado e sem perceber, nós fazemos cair por terra diante das pessoas as preciosas lições que Deus quer trazer à vida delas por meio do seu povo. Primeira lição é essa. A segunda, observa por favor o versículo 21. Versículo 21 diz assim: então Gease foi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Olha essa pergunta. Vai tudo bem? Meus irmãos, segunda lição: sejamos sensíveis às advertências sutis. Deus sempre nos adverte. E a maneira que Deus tem de nos advertir é de uma forma bem sutil. Se lembra que na experiência que Eliseu vai ter com a sunamita vem até Eliseu e a mesma pergunta é feita: vai tudo bem? Quer dizer, com a sunamita tinha o filho morto, o marido distante e ela estava em lágrimas. E Eliseu manda perguntar: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com teu marido? A pergunta vai tudo bem é uma oportunidade da gente refletir. Está tudo bem mesmo? Naamã, sem perceber, estava sendo usado por Deus. Sem perceber, Naamã estava chegando naquele homem que estava inclinado para o pecado e está perguntando: vai tudo bem? Seja sensível às advertências
sutis. Então aquele homem, ainda que ele estivesse sendo ali advertido, ele não parou para pensar se o caminho dele estava sendo o caminho correto. Perceba que Deus, ele sempre adverte o homem quanto ao seu pecado. Vamos lembrar um pouco aqui de algumas passagens? Caim, antes de Caim matar Abel, a Bíblia fala que Caim descaiu o semblante. Deus vem até Caim e Deus fala assim: Caim, por que descaiu o teu semblante? Olha Deus chamando Caim a uma reflexão. Olha Deus levando Caim a pensar: olha, esse caminho que você está indo aí é o melhor caminho? Vai tudo bem? Pedro, na noite onde Pedro negaria a Cristo, Cristo chegou até Pedro e falou: Pedro, Pedro, Satanás te reclamou para te cilindrar como trigo. Quer dizer, o Senhor nos adverte, o Senhor nos leva a pensar se o caminho que a gente está indo é o melhor dos caminhos. Meus irmãos, uma segunda lição aqui. Aprendamos muito a ser sensíveis às advertências que o Senhor nos faz. O Senhor nos adverte por meio de uma pregação. A gente está ouvindo uma mensagem, o pastor nem sabe do que a gente está passando. Mas o pastor, sem perceber, está sendo usado por Deus. O pastor, o pregador. E toca num assunto ou faz uma colocação que mexe com aquilo que a gente está vivenciando. Meu irmão, o pastor não sabe, assim como Naamã também não sabia. Mas é Deus usando um mensageiro para que a gente reflita sobre o caminho que a gente está buscando, o caminho que a gente está andando. Deus nos faz advertências por meio de irmãos preciosos, que se aproximam de nós e abordam um determinado assunto. Às vezes sem saber do que está acontecendo, às vezes com conhecimento de causa. Deus moveu aquele irmão para nos abordar acerca disso. Sejamos sensíveis às advertências do Senhor. Deus usa muitas vezes a nossa consciência. Ele usa o seu espírito para falar ao nosso coração. Ora, infelizmente, as pessoas às vezes não consideram as advertências que o Senhor faz. Observe o que acontece no verso 22. Verso 22 diz assim: Ele, porém, respondeu: tudo vai bem. E aí ele dá uma desculpa. Olha, meu senhor mandou dizer que chegaram alguns moços e esses moços chegaram com uma necessidade. Então ele mandou que eu pedisse aqui 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Meus irmãos, ao invés de ser sensível, aquele homem, Gease, ele foi uma pessoa de coração duro. Cuidado com dureza de coração. Olha, nós temos um coração que é inclinado para o mal. E infelizmente, às vezes, nós reforçamos a inclinação má do nosso coração por não ser sensível às advertências que Deus dá. Não ser sensível com o próprio pecado. Uma prática que ele estava cometendo de forma premeditada. Ele premeditou fazer isso e ele está insistindo nisso. Olha só a maldade do coração dele. Ele estava extorquindo dinheiro. Ele estava roubando. Em nome de Deus, em nome da obra, em nome dos necessitados, apenas para benefício próprio. Vai tudo bem? Ora, no caso dele foi dinheiro em nome de Deus. No seu caso, no meu caso, o que nós precisamos refletir acerca dessas coisas? Meus irmãos, a palavra aqui tem algumas lições muito preciosas. E sabe algo interessante que esse texto nos mostra? O pecado na hora parece que vale a pena. Observe esse detalhe aqui no verso 22. Ele pediu 1 talento. Olha aqui como é que diz aí no finalzinho do verso 22. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata. Ele pediu 1 talento e acabou recebendo 2. 1 talento é um peso de cerca de 36 quilos. Então, ao invés de 36 quilos de prata, ele levou 72 quilos de prata. Ele pediu 1 quilo e levou 2.
O que que na hora fica aparecendo? Fica parecendo que na hora o pecado vale a pena. Então, quando a gente faz algo que a gente sabe que é errado, às vezes na hora parece que foi bom. A Bíblia diz que as águas furtadas, elas parecem ser mais doces. Ora, a água é sem sabor, a água é insípida, mas a Bíblia diz que as águas furtadas parecem ser doces. Quer dizer, está dizendo que o pecado na hora parece que vale a pena. Então, meus irmãos, o namoro com sexo fica parecendo que é um namoro gostoso, né? A relação extraconjugal fica parecendo que está sendo uma aventura boa, né? O pecado na hora parece que vale a pena. Teve um homem chamado Asaf, no Salmo 73, ele diz assim: Senhor, quase que meus pés resvalaram, quase que eu caí. Ele fala que é porque ele começou a olhar para os ímpios e parecia que os ímpios eram mais felizes que ele. Ele fala que parecia que os ímpios tinham uma vida que parecia mais alegre do que a vida dele. E ele foi pensando que quase que abandonava o Senhor, porque o pecado na hora parece que vale a pena. Aí o salmista diz que entrou no santuário do Altíssimo, Salmo 73. E no santuário do Altíssimo, ele olhou o fim do caminho sem Deus. E aí ele fala que Deus coloca o ímpio em lugares escorregadios. Quer dizer, um lugar que parece alto, parece que é um lugar imponente, mas aquilo é escorregadio. Na hora parece que vale a pena, mas a queda é muito grande. Meus irmãos, para Gease, no primeiro momento, pareceu que valeu a pena. Pediu um talento, levou 2. Mas no final, ele fica com a lepra de Naamã. Na hora parece que vale a pena. Só que o pecado, ele traz a morte. Pecado não vale a pena. O pecado é um estelionatário, promete bênção e traz maldição. Promete alegria e traz tristeza. Promete paz, mas traz angústia. Meus irmãos, entendamos isso. O pecado é um estelionatário. Satanás se aproxima de Eva, prometendo que Eva teria os seus olhos abertos e seria igual a Deus. E o que acontece é que Eva acaba perdendo a comunhão com Deus e passou a sofrer de cegueira espiritual. Ao invés de parecer com Deus, ela teve a sua imagem de Deus distorcida, contaminada pelo pecado. Na hora parece que o pecado vale a pena, só que não vale. É um lugar alto, mas escorregadio, é muito fácil cair dali e todos aqueles que insistem nisso cairão. Então, meus irmãos, não nos permitamos ir pelo estelionato do pecado, que promete paz, mas traz angústia, que promete alegria, mas traz tristeza, que promete bênção, mas traz maldição. O namoro precisa ser um namoro que glorifica o Senhor, precisa ser um namoro puro. O casamento precisa ser o casamento que glorifica o Senhor, um casamento fiel. A conduta do crente precisa ser uma conduta que coadune com a nova vida que há em Cristo. Não nos permitamos caminhar com o pecado. Ele não vale a pena. Veja aqui uma próxima lição. Verso 24. Então está vindo Gease com aquele tanto de talento, aquele tanto de prata. Olha o que acontece no verso 24. Diz assim: Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os de suas mãos, depositou-os na casa, despediu aqueles homens que se foram. Então ele entrou e se pôs diante de Eliseu, seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vem Gease? Respondeu ele: Teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. O que acontece? Ele volta com aquela prata e ele precisa esconder a prata. Ele volta com aquelas vestes e ele precisa esconder as vestes. Guarda isso no coração. Tudo aquilo que precisa ser escondido é errado. Tudo aquilo que precisa ser escondido é errado. A pessoa tanto sabe que é errado que ela esconde.
Meus irmãos, o que que a Bíblia nos ensina? A Bíblia fala que Sansão, ele estava descendo para Timnate e ele passou por uma vinha. Naquela vinha, um leão o ataca. Ele é tomado pelo Espírito de Deus e ele mata o leão. Depois ele encontra seu pai e o texto fala que ele não conta para o seu pai o livramento que ele teve. Por que que ele não contou? Porque como nazireu, ele não poderia comer uva. Se ele não podia comer uva, o que que ele estava fazendo na vinha? Bom, porque ele não podia contar que estava na vinha, ele acabou não falando do livramento que ele teve. Tudo que precisa ser escondido é errado. Mais na frente fala que ele volta um tempo depois e ele vê que naquele corpo do leão tinha um favo de mel. Fala que ele pega o mel, come, dá do mel para o seu pai, mas ele não fala onde foi que ele pegou o mel, porque como nazireu, ele não podia se aproximar do cadáver. Então percebe que ele acabava tendo que ter uma vida secreta, uma vida cheia de segredos, uma vida com várias coisas escondidas, porque tudo que é errado precisa ser escondido. Como é que está a sua vida? Como é que você anda caminhando? Você precisa ter duas caras com as pessoas? Você precisa esconder as coisas delas? Se você precisa esconder, tudo indica que você está caminhando por caminhos errados. A Bíblia fala que Moisés, ele sai do palácio e ele vê um egípcio maltratando um israelita. O texto fala que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou o egípcio e enterrou na areia. Por que que ele olha para um lado e olha para o outro? Porque o que ele vai fazer é errado. E tudo que é errado precisa ser escondido. Por que que ele enterra o egípcio na areia? Porque o que ele fez foi errado. E tudo que é errado precisa ser escondido. Meu irmão, a Bíblia nos chama para sermos um livro aberto. A carta de Cristo, uma carta aberta diante dos homens. A Bíblia nos chama à transparência. Nós não podemos viver uma vida cheia de segredos, cheia de mistérios. Então, Moisés enterrou um egípcio na areia. Quando olha para a areia da tua vida, tem defunto enterrado ali? Quando olha para os lugares secretos do teu coração, tem defunto enterrado ali? Meus irmãos, Gease sabia que estava errado, por isso que ele escondeu o seu pecado. Tudo que é errado precisa ser escondido. Nos esforcemos, olha, nos comprometamos, tenhamos uma vida transparente diante de Deus e diante dos homens. Vamos desenterrar os defuntos da nossa areia, vamos confessar diante do Senhor e vamos nos esforçar por vivermos em novidade de vida. Caminhando para o final, observe uma penúltima lição que a passagem aqui nos traz. Versículo 25, Eliseu pergunta a ele: de onde vens? Mais uma vez, algo está sendo perguntado a Gease: de onde vens? Meus irmãos, eis aí a oportunidade para a confissão. Veja, antes de Deus trazer a pena, antes de Deus trazer o castigo, o Senhor oferece oportunidades para a confissão. O Senhor oferece oportunidades para arrependimento. E a pergunta do Senhor é uma pergunta assim tão, como é que a gente pode dizer? Examinatória. Quando Adão peca, Deus vem a Adão e fala: Adão, onde estás? Quando Caim mata Abel, Deus vem a Caim e fala: Caim, onde está o teu irmão? Quando Judas chega com salteadores para entregar Jesus, Jesus pergunta: amigo, a que vieste? Então, o Senhor faz essas perguntas tão somente para abrir para a pessoa o espaço para a confissão, o espaço para o arrependimento, o espaço para o quebrantamento. Eliseu está perguntando para Gease: de onde vens? Eis aí o momento de Gease abrir o coração. Eis aí o momento de Gease se quebrantar, de Gease confessar, de Gease se arrepender. Esse é um grande mistério da Bíblia. Pensa bem nesse mistério. As chances que Deus dá ao homem ou o trazem para mais perto do céu ou o levam para mais perto do inferno. As chances que Deus dá ao homem ou o quebrantam
ou o endurecem. Diante da pergunta que Deus fez para Adão, Adão pôde reconhecer que pecou. Diante da pergunta que Deus fez a Caim, Caim insistiu em ser duro. Diante da pergunta que Deus fez, por exemplo, para Judas, amigo a que vieste, Judas insiste também em se endurecer. Meus irmãos, as oportunidades que Deus nos traz, ou nos quebrantam ou nos endurecem. E esse é um grande mistério da Bíblia. Como é que tem sido com você? Você tem se quebrantado ou tem se endurecido quando a palavra de Deus fala ao seu coração? Quando a palavra de Deus te confronta? Quando a palavra de Deus te repreende? Quando a palavra de Deus te exorta? Como é que você reage? Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ter um coração quebrantado, um coração sensível. Deus, antes do castigo, Deus nos dá oportunidade para arrependimento. Davi tinha pecado, tinha adulterado, tinha feito com que o marido da mulher com quem adulterou fosse morto. Natã vem então a Davi, e Natã, como profeta, ele vem para decretar o juízo de Deus sobre Davi. Mas antes de fazê-lo, Natã já podia chegar e trazer logo o juízo. Mas Natã primeiro conta uma história para Davi. Natã conta que um homem tinha 10 ovelhas. Aí chegou um vizinho com fome, ele procurou o outro que só tinha uma ovelha. E então tira a única ovelha daquele homem para servir o seu vizinho. Aí Davi, na hora, ele se indigna e fala: não, o que esse homem fez foi terrível. Esse homem tem que morrer. Natã então fala para Davi: você é este homem. Quando Davi ouve isso, você é este homem, Davi se quebranta e fala: pequei contra o Senhor. Aí Natã diz: olha, por causa disso, você já não morrerá. Porque você reconheceu, porque você se quebrantou, porque você se arrependeu. Ora, eu vim para trazer juízo, mas agora eu vou trazer uma palavra de misericórdia. Meus irmãos, o grande problema do homem em si não é o seu pecado, é a atitude que ele tem depois do pecado. O pior não é apenas pecar, é endurecer-se no seu pecado. Eu costumo dizer que o crente mostra que é crente em duas situações. A primeira, e que a gente quer para todos, fugindo do pecado. Lembra de José? José mostrou que era crente porque uma mulher se ofereceu para ele e ele fugiu. Primeiro lugar, o que eu desejo para todos é que mostremos o nosso temor pelo Senhor fugindo do pecado. Mas a Bíblia fala que escreve para que não pequemos. Se todavia pecarmos, temos advogado. Sabe qual é a segunda maneira? A segunda maneira que o crente mostra que é crente é a atitude que ele tem depois que peca. Meus irmãos, não nos endureçamos. Davi aqui, ele se quebranta. E é por isso que a Bíblia fala que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele se quebrantou. Ele fala: pequei contra o Senhor. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. A Bíblia diz: os que encobrem a transgressão nunca prosperarão, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Sejamos quebrantados, deixemos os nossos pecados, confessemos diante do Senhor e a misericórdia nos assistirá. Mas infelizmente, no caso de Gease, Eliseu pergunta: de onde vens? Gease fala: teu servo não foi nem a um lugar e nem a outro. O que Gease faz? Ao invés de quebrantar-se, infelizmente, ele nega. Meus irmãos, negação é a primeira atitude de um coração endurecido. Negar o pecado é a primeira atitude de um coração endurecido. A Bíblia fala que a adúltera, depois que adultera, ela limpa a boca e diz: não cometi maldade. Percebe a negação? Quando Deus pergunta para Caim: onde está teu irmão? Caim fala: sou eu, porventura, guarda-costa de meu irmão? Negação. A Bíblia diz que quando Saul ele insiste no erro, Samuel chega até ele
ele fala: bendito sejas do Senhor, cumpriu o mandado do Senhor. Ele desobedeceu, mas ele está dizendo: olha, não, eu fui obediente. Meus irmãos, entendamos isso. Infelizmente, a reação natural do homem é negar o seu pecado, é não querer dar o braço a torcer, é não se quebrantar. Reflitamos com isso, porque a palavra do Senhor, em sua autoridade, ela nos ensina não apenas com os acertos dos que acertaram, nos ensina também com o erro daqueles que erraram. E eis aqui o que a gente pode aprender com Gease. Vamos tomar cuidado nas nossas atitudes para com o pecado. O verso 26, Eliseu diz assim: respondeu ele e disse: porventura, não foi contigo o meu espírito quando aquele homem voltou do teu carro a encontrar-te? Eliseu está dizendo: olha, Gease, você acha realmente que eu, como profeta, eu não tomei conhecimento naquela hora que Naamã desceu do carro e perguntou se vai tudo bem? Por isso que eu disse que ali foi o Espírito de Deus que mandou Naamã perguntar a Gease: vai tudo bem? Meus irmãos, o Espírito do Senhor, Velho Testamento foi o Espírito de Eliseu, né? Hoje é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, ele é real, ele é presente conosco, ele nos acompanha em todos os nossos momentos. E aqui eu vejo que Gease é um tipo bem comum daqueles que professam o nome de Deus. Ele é um tipo comum porque, por um lado, ele professa o nome de Deus, mas, por outro, ele não tem percepção do Espírito de Deus caminhando com ele. As pessoas dizem que servem o Senhor, mas elas não percebem que o Senhor está caminhando com elas a cada momento. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Ora, se nós dizemos que servimos ao Senhor, entendamos, o Senhor é conosco em todos os nossos caminhos. Se você serve o Senhor está sabendo como é que caminha o seu coração. Se você professa o nome de Deus, entenda isso. Deus conhece a realidade do teu namoro, a realidade do teu casamento, a realidade das tuas amizades. Deus conhece como você caminha fora do ambiente espiritual, do ambiente cristão. Ora, entendamos isso. Eliseu está dizendo: você acha realmente que o meu espírito não foi com você naquela hora? Meu irmão, você realmente acha que dá para a gente enganar a Deus? E veja, se nós admitimos que não dá para enganar a Deus, você realmente acha que Deus vai ficar alheio a caminhos tortuosos sem tomar providências? Meu irmão, Deus tem tomado providências para arrependimento. Mas se o homem não quiser se arrepender, Deus tomará providências para juízo. Ora, a Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão, não se coloque contra Deus. Não permita que Deus venha contra você. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Dura coisa é cair nas mãos dele. Como é que a passagem, então, termina? E aqui a gente encerra. Verso 27 diz assim: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Eu termino dizendo o que foi apresentado um pouco antes. Pecado na hora parece que vale a pena. Mas olha, pecado é estelionatário. Promete vida, mas traz morte. É impossível desfrutar dos prazeres do pecado sem sofrer as consequências do pecado. Meus irmãos, pensemos bem nisso. É impossível desfrutar os prazeres do pecado sem sofrer as consequências do pecado. No início, quando Gease recebeu aqueles 2 talentos de prata, ele pediu 1 e recebeu 2. No início ele achou que ele fez uma coisa certa, que valia a pena. Mas agora a lepra de Naamã veio sobre ele. E ele vai perceber que toda aquela prata não valeu a pena para sua lepra. Naamã tinha muito ouro.
tinha muita prata, tinha status social, mas nada daquilo valia a pena porque Naamã era leproso. Geazi só olhou para a prata de Naamã. Geazi não olhou para a lepra dele. Meu irmão, tudo o que a gente precisa está no Senhor. E a gente não precisa nada fora do Senhor. Principalmente, a gente não precisa nada contra o Senhor. Infelizmente, muitos têm pagado muito caro por não considerar a vulgaridade do pecado. Ficam achando que o pecado tem algo a lhes oferecer. Mas eu insisto em dizer, pecado promete vida, mas ele traz morte. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o prazer temporário do pecado não venha nos trazer as marcas permanentes do castigo do pecado. Reflitamos sobre isso. A palavra do Senhor é muito clara em dizer que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Nos disponhamos a semear um coração quebrantado. Nos disponhamos a semear um coração que tenha medo de pecar, que tenha medo do pecado. Vamos fugir, meus irmãos. Vamos arrancar o olho fora. Vamos tomar cuidado por onde caminha os desejos, os pensamentos, as intenções do nosso coração. Vamos dizer para Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. E, meus irmãos, com isso, vamos ter uma atitude que, se acontecer da gente pecar, que nos quebrantemos, que confessemos, que o abandonemos e que clamemos pela misericórdia do Deus Altíssimo. Que a lição de Geazi sirva como uma advertência para o povo do Senhor, onde quer que ele esteja. Que o Senhor nos abençoe, que Deus seja com cada um de nós. Vamos terminar orando mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, clamamos a ti pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Quero pedir pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando, seja com cada um deles. Em Cristo eu suplico a ti, Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Eu encerro fazendo um apelo àqueles que moram em Conquista. Nosso irmão Tiago Cunha, ele precisa operar semana que vem. Mas até o dia 4, hoje é 1º, amanhã 2, até sexta-feira, que é dia 4, ele precisa de 10 doadores de sangue. Então, se você puder ser um desses doadores, você mora aqui em Conquista, entre em contato com a secretaria da igreja. Nós queremos orientá-lo como é que você pode abençoar o nosso irmão Tiago acerca da sua cirurgia. Que o Senhor nos abençoe. Muito bom poder contar com vocês. Um grande abraço.